Pauta 5, a Câmara de Curitiba agenda para os dias 4 e 5 de agosto as sessões especiais de julgamento para analisar a cassação de Renato Freitas. Será a segunda vez que os vereadores vão analisar o caso em plenário. As novas sessões serão realizadas por conta da decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, que suspendeu os efeitos da votação realizada no mês passado. Em seu despacho, a desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, da 4ª Câmara Civil do TJ, acatou os argumentos da defesa de Renato Freitas do PT, alegando que a mesa executiva não obedeceu os prazos regimentais para marcar as sessões anteriores. A Câmara, por sua vez, ressaltou que respeitou todas as regras, mas que decidiu remarcar as sessões respeitando a posição do tribunal. Além disso, a mesa executiva ressaltou que o novo julgamento será realizado para preservar a segurança jurídica de todo o processo. Para que a cassação seja efetivada, é preciso que a maioria absoluta dos vereadores, ou seja, pelo menos 20 dos 38 vereadores de Curitiba, sejam aí favoráveis à perda do mandato em 2 turnos. Caso isso não aconteça, o caso é arquivado e o vereador segue com o mandato. O decreto legislativo que será votado pelos vereadores consolida a posição do Conselho de Ética da Casa sobre o processo ético disciplinar. Segundo o colegiado, Freitas quebrou o decoro parlamentar ao participar de um ato contra o racismo no mês de fevereiro, perturbando o culto religioso e realizando um ato político dentro da Igreja do Rosário, no Centro Histórico de Curitiba. Mais uma página que se desenha a respeito dessa situação de Renato Freitas. Nós estamos acompanhando desde o início, desde fevereiro desse ano, por isso chega até ser aí maçante falar mais uma vez desse assunto, mas aconteceu tudo o que aconteceu, né? A Justiça atendeu um pedido da defesa do vereador porque a Câmara de Curitiba se embananou ali com os prazos desse processo de 24 horas ou de um dia útil, se 1 minuto a mais correu desse prazo ou não, e isso acabou fazendo com que nem Renato Freitas, nem o advogado de defesa participassem das sessões de julgamento porque disseram que não foram notificados a tempo. Agora a Câmara de Curitiba já remarcou, vai ficar para o dia 5 de agosto essa primeira análise e são as novas sessões, aliás, dia 4 e dia 5 de agosto, as novas sessões que vão votar. É muito provável que o posicionamento dos vereadores dentro da Câmara não mude, né, Pedroso? Deve se manter, até porque eu lembro que na época do julgamento teve uma ampla margem ali acima desses 20 votos necessários para que a cassação avançasse. A tendência é a manutenção exatamente do posicionamento dos vereadores. O sentimento na casa, e eu converso com alguns vereadores, eles se mantêm indignados com o comportamento ali do vereador que ele adotou, né, na sua manifestação política. Então a tendência é essa manutenção. Vale ressaltar aqui 2 aspectos que eu gostaria de frisar, Bia. O primeiro deles é que, em alguns momentos aqui, nós salientamos essa falta de excesso de zelo, né? Que era necessário que a Câmara tivesse tido um excesso de zelo para garantir que essas questões processuais, esses instrumentos de recursos e tudo mais, não pudessem ser utilizados, né? Contando justamente falhas no processo de avaliação. Então, nesse caso, a Câmara, ao optar em não ficar ali disputando na justiça, entrando com uma medida ou outra, questionando a decisão, né, do tribunal, eles optaram, não, vamos respeitar e seguir agora o rito mais apropriado para que talvez isso não seja questionado. Eles acertam, porque quando eles saem ali do terreno da justiça, desse embate que tenderia a ficar se arrastando, eles falam, tudo bem, se erramos ali, vamos adotar uma postura mais conservadora e tomar uma nova decisão. É importante que, nesse caso, todas as medidas sejam analisadas na minúcia, para que nenhuma falha seja cometida para que esse caso não continue se arrastando. Porque o que a população de Curitiba precisa é justamente saber quem são os vereadores, de quem a gente pode cobrar, quais são os atos, e para que o debate ali na Casa Legislativa, que é tão importante para a cidade, ele saia desse tema e possam discutir questões relevantes. Discutir a questão da desburocratização, discutir a questão do horário de funcionamento do comércio, discutir talvez eventuais reduções, investigar, se manter, ativos em prol da população. Porque esse debate, como a Bia bem citou, as pessoas já não suportam mais. Agora, chama atenção, Bia, o prazo, né? Ele coincide, olha só, o prazo final ali da realização das convenções partidárias é justamente ali o 5 de agosto. Então, provavelmente,
obstante, caso, né, se mantenha o que a gente tem antecipado aqui no Jornal da Manhã, que o Renato Freitas tende a concorrer a outro cargo, talvez ali na Assembleia Legislativa, ele provavelmente conseguirá seguir aí elegível e participar da disputa desse ano com uma maior visibilidade que ele alcançou e com todo esse debate. Então a gente precisa entender novamente, né, o que a gente tem frisado aqui. A justiça, esse tipo de avaliação e punição, ela só consegue ser efetiva quando ela é rápida, Bia. É isso, lembrando que a Câmara de Curitiba está em recesso, retorna dessas férias de meio de ano aí para os vereadores, férias das sessões, pelo menos no dia 1º de agosto, mas as sessões foram marcadas para 4 e 5 de agosto. É próximo ali desse retorno, mas também é muito próximo desse prazo para as convenções, dando fôlego e dando tempo, então, para o vereador Renato Freitas, se assim entender, se manifestar aí para candidatura nas próximas eleições. Agora, às 7h30.